Olá, boa noite, bem-vindos aqui ao nosso episódio dos Livros do Turismo. Eu estou aqui com José Osório Naves, um grande colega aí da nossa época aí de Senitour, né, José Osório? Obrigado por estar aqui para falar do seu livro. Nós vamos falar do livro do Lockdown no Turismo. Obrigado por estar aqui, José. Pois é, eu que agradeço e fico feliz em saber que você apreciou alguma coisa do livro, porque, na verdade, esse livro não surgiu em função do lockdown da Covid, mas sim do lockdown permanente há mais de 20 anos que o turismo no Brasil não cresce, está parado, e com essa razão, eu como coordenador geral da Câmara Temática de Marketing e Comercialização do Conselho Nacional de Turismo, eu fiz um trabalho grande e amplo, fazendo pesquisas e indagando sobre como o turismo no mundo está funcionando e como nós somos vistos nesse aspecto. E no livro eu lanço todos os gargalos, as formas, por que o turismo no Brasil não cresce. Porque agora nós zeramos, na verdade, na pandemia, agora já chegamos ao patamar que de sempre, de 6 milhões de visitantes. Acontece que é muito pouco, significa 2% de todo o turismo internacional, que são 1 bilhão e 500 milhões de pessoas viajando pelo mundo, e nós recebemos, na verdade, 3 milhões, porque 3 vem da Argentina, então somos 6. Então, se nós tivermos a gente... E os gargalos são muito nítidos, são muito fáceis de ser identificados. Primeiro porque eu fiz 36 viagens internacionais para conhecimento turístico e vi que o nosso sistema é o mais primário que existe. Na França, por exemplo, eles te levam para conhecer regiões. Você não vai conhecer Paris, você vai conhecer o Vale do Loire, você vai conhecer o programa Relais Chateau, você vai para os vinhedos, e você, então, você sai de lá com uma visão do que é o país. E o que falta no Brasil, realmente, é uma consolidação de imagem. Porque a nossa imagem é muito ruim, especialmente na Europa. Ninguém conhece o Brasil, não sabe nada. Eu cito um episódio com a minha filha, que ela estava fazendo doutorado lá na França e queria alguma coisa do Brasil. Era só problemas negativos, não havia nada positivo que identificasse o país. Aí eu fui no Embratur, tinha muito pouco cartaz, muito pouco material. Aí ela falou, não, porque aqui estão falando que acho que aí tem índio na rua, na Porta do Palácio. Pior que no dia que eu mandei o material para ela, aqueles índios fizeram movimento armado em frente o Congresso Nacional, e aí confirmou aquilo que ela falou. Os fatos te desmentiram, então, né? E no Brasil o que falta, na verdade, não é o problema da divulgação, não, porque nós não temos, mas é muito mal feito, é errático o sistema do marketing brasileiro. Primeiro você faz aqueles grandes trabalhos fazendo uma geleia geral do Brasil. E é muito bonito, mas é apresentado entre 4 paredes para congressos e alguns... Então você não tem uma divulgação do que é o Brasil. Então, isso daqui, Zé, a gente vai ver aqui no livro, mas antes da gente continuar, então, assim, a questão do nome lockdown é por causa dessa inércia que vem aí nesses últimos anos. Nos últimos 20 anos. Você cita aqui, inclusive, desde a criação da Embratur, né? Mas, assim, com esse relato teu histórico, que é bem comprido, eu queria que você se apresentasse um pouco, né, da sua carreira, né? Você que é jornalista, historiador, o pessoal conhecer até que ponto você acompanha toda essa promoção do turismo aí, essa história do turismo do Brasil. Bom, eu estou fazendo agora 65 anos de jornalismo. Desses 40 anos eu dediquei ao turismo. Eu editei vários... O primeiro caderno de turismo de Brasília, do Jornal do Brasília, foi eu que montei, editei várias revistas, como a Viajar, Turismo e Negócio, fiz guias turísticos de Brasília, de Mato Grosso do Sul, de Goiás, e tenho uma carreira assim, bem... Fui presidente da Abrajet, que é a Associação Brasileira de Jornalistas e Escritor de Turismo, do SCAL Internacional, e
quando eu me aposentei do jornalismo, eu comecei a escrever livros e escrevi, entre eles, esse que você está falando, do Lockdown do Turismo, estou lançando outro. E teve uma repercussão boa. Agora, eu tenho uma experiência muito grande, eu fui presidente do Sindicato de Jornalistas, fui editor do Jornal do Brasília há muitos anos, fui diretor da Manchete, então eu tenho um currículo que me credencia realmente a falar alguma coisa sobre as experiências. E além das viagens, que você aprende o que é fazer uma promoção, o que é vender uma imagem. Nós não fazemos isso, nós fazemos ao contrário. Os estudantes que vão para Londres, por exemplo, ficam falando mal do Brasil. A pessoa não vai para lá para falar bem, vai lá para falar mal. Então, essa imagem, tínhamos que encontrar formas de mostrarmos coisas positivas do Brasil lá no exterior. Se não vamos continuar desse tamanho, não vamos partir disso aí. E temos um defeito muito grande. Nós não aumentamos ainda o nosso receptivo, porque nós temos preconceito contra os latino-americanos. Por exemplo, os argentinos vêm a metade, 50% do que vem no Brasil vem da Argentina. E amontoa toda a Argentina ali em Santa Catarina. Eles gostam de praia, mas eles não sabem, ninguém foi informar para eles que nós temos 8.500 quilômetros de praia atlânticas, lindas, desfrutáveis, que você tem na linha do sul frio, você tem o Nordeste quente, bonito, tá? Então não há informação nenhuma. O turismo recebemos mais espontâneo do que propriamente fruto de um trabalho profissional de marketing, de divulgação e de conhecimento. Eu acho que o principal problema é a falta de informação. Até que divulgação, nossos materiais de folder muito interessantes, vídeos e tudo, mas é tudo é um pastel. Por exemplo, só vou citar um exemplo. Eu estive na BTL uma vez em Portugal e e o Brasil tinha uma esquina muito grande lá para mostrar o nosso turismo. A época era na época do Collor. Aí estava verde e amarelo, mas não tinha o nome Brasil. Eu chamei o presidente da Embratur e falei, mas cadê o Brasil? Não, as cores. Eu falei, mas cores... A África inteira é de cores. Se você for a nada aqui de Portugal, você chega na África. Se você vai assistir esse patamar com aqueles sambistas na porta, fazendo muito barulho, gritaria, dançando. Eu falei, você está pensando que está assistindo um show da sucursal da África. Porque o Brasil, você não tem nada sobre o Brasil aqui. E aí... Então, começa por aí, que você não tem realmente. Dos entraves que você coloca aí, um que você cita é esse, né? Que quando se faz a promoção do Brasil no exterior, no caso de exposição, no caso dos stands, é sempre o mesmo padrão, né? Por exemplo, nada contra a Bahia, porque a Bahia tem expressão, mas geralmente está lá, capoeira, né? Mas a Bahia está lá, os outros não estão. Pois é, então, você coloca isso como um entrave aqui, né? É um grande entrave. Agora é o seguinte, desses que você citou, dos turistas argentinos, né? Eles iniciaram ali por Santa Catarina, mas já subiram para o Nordeste, vamos dizer assim. Mas o entrave dos latino-americanos, por exemplo, por que não vem também um grande número de turistas dos outros países, por exemplo? Por exemplo, o Chile nos manda quase que o tanto que manda os Estados Unidos. Porque uma coisa interessante que o Bolsonaro fez foi atender ao pedido da BAV de liberar vistos dos países maiores emissivos. Porque hoje quem mais emite turista é a China. Então, ele liberou para a China, Estados Unidos, Canadá, Japão, mas ninguém informou para eles que estava liberado. Então, não vem ninguém. Nos Estados Unidos, por exemplo, nos manda 500 mil turistas ano, diminuiu. Não aumentou com esse visto. Então, esse visto foi uma grande jogada que deu em nada. Por quê? Porque não há uma divulgação, não há um sentido assim, de informação sobre aquilo que você tem. Eu cito o exemplo, por exemplo, do Nick Lauda, que quando ele comprou aquela companhia aérea, ele começou a fazer algumas incursões para o Brasil. Ele vendia programas para as grandes indústrias, empresas holandesas, e trazia aviões cheios para cá, para o Nordeste. Aumentou um fluxo interessante, mas parou.
O João Dória, por exemplo, fez um grande programa chamado Passaporte Brasil, ainda no governo Sarney, e que aumentou o número de turistas, que era 3.500, nós chegamos a 6, e paramos no 6. Ele saiu, acabou o programa. Então, porque cada governo, cada administrador que vem, ele muda, ele encerra o programa. O Maris Guias fez um grande trabalho quando o Lula criou o Ministério do Turismo, chamado Aquarela, e também foi excelente, com penetração muito grande internacional, mas ele saiu, acabou. Então, estamos aí nessa paralisia permanente. Você não acha que essa questão da distância dos grandes centros europeu ou norte-americano não é um entrave considerável? Assim? O norte-americano, nós somos o mais próximo. Nós estamos no mesmo continente, é coisa que num dia você vai e volta. Agora, realmente, o maior entrave é a distância. O segundo entrave é o péssimo receptivo. Nós não temos um receptivo à altura de quem vem procurar um país como o Brasil, lindo por natureza tal, mas que, na verdade, você não é bem recebido. E turismo é feito da reciprocidade. Se você é bem recebido, você volta e fala para outras pessoas que você veio e gostou. Aí desperta em você o interesse em conhecer. Agora, por exemplo, o maior problema que vai nos causar uma grande defecção é essa Código 30 lá em Belém. Os hotéis estão cobrando 150% de aumento. Uma delegação paga 360 mil reais por uma delegação só. Então o pessoal vai ser um fracasso. E como Belém não é uma cidade tão bonita assim, tem poucos atrativos, você conhece, você vai falar o que do Brasil? O rio, as árvores, os peixes, o mercado modelo? Não, porque nem eles vão. Ficam presos dentro dos auditórios, não tem uma opção grande e ainda pagando uma fortuna de hotéis. E o preço torna-se realmente a coisa mais incômoda para qualquer viajante. O governo está agindo politicamente aí para não ficar mais feio, né? Porque as delegações estão querendo cancelar, né? Mas é claro, aí. Claro, o governo tem agido, tem inclusive financiado parte lá, mas acontece que a ânsia dos hoteleiros em ganhar dinheiro, porque acho que é a única oportunidade, é ao contrário. Se tiver um preço como, por exemplo, nós temos lugares no Brasil que realmente tem um turismo de qualidade. No caso que eu cito sempre é Gramado, porque eu vou sempre a Gramado e tal. Lá o receptivo e os preços são sempre no mesmo padrão bom. Você vai, você quer voltar. Então, por isso, o que é? Esse negócio de argentino, por exemplo, estava te explicando aqui, deixa eu voltar à Argentina. A cidade de Bombinhas, em Santa Catarina, ela tem 17 mil habitantes. Recebe 2 milhões de turistas. Tem 170 hotéis. Agora, esses turistas ficam tudo na periferia ali, e o prefeito chegou a criar um pedágio para se entrar na cidade. Porque estourou, não tem condição. Por quê? Porque o pessoal está ali, é perto e tal. E sabe, a BR-101, por exemplo, ela sai de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, vai até Rio Grande do Norte. Quer dizer, que você tem uma rodovia de pista dupla, asfaltada, muito bonita, que pega do norte a sul no Brasil. Mas ninguém explica isso. Você não tem, assim, um chamariz que vamos para outros destinos. Então, alguns argentinos estão subindo. Mas por conta própria também. Eles não estão sendo instruídos, não estão sendo informados de que essa possibilidade de maior prazer em conhecer a natureza que nós temos. As cidades bonitas. Então, esse é um grande problema. A distância realmente é o problema que nós temos que funcionar através daquilo que o Nicolau fez. Ele negociar com grandes empresas, quando dá férias coletivas, dá de presente uma viagem ao Brasil. Como? Essa viagem é barata, você tem que cuidar da parte negociar preço de passagens, preço de hospedagem e tudo, e dar um desconto bom que vem, é sazonal, resolve um problema pelo menos. E essas pessoas vão gostar, porque estão tudo pago por elas, vão avisar para outros e começam a chegar a gente.
Uhum. Agora, isso que você coloca no livro ainda como gargalo, essa questão da verba de promoção que o Brasil tem, né? Você comparando o livro com Cancún, né? Com o próprio Peru também, é um pouco vergonhosa esse montante de verba. Não é vergonhoso, não. Olha, o governo passado, que fez até um bom sinal para esse negócio de turismo, mas tinha 7 milhões para promoção internacional. Cancún tem 150 milhões. Você vê, então, como é que você vai concorrer? O Brasil recebe, por exemplo, 2 cruzeiros por ano internacionais. O Caribe recebe 140. Então a diferença é porque eles investem naquilo. A distância é a mesma. Nós estamos em Bahamas e é uma questão vizinha aqui. Dá até para, se o Trump quiser nos atacar de lá, ele pode mandar um míssil do lado do Caribe e chega aqui, tranquilamente. Então, é um problema muito sério, que não há seriedade e não há dinheiro. O turismo é o ministério mais pobre da esplanada. Não, e quando tem uma contingência qualquer, cortam do turismo. Isso é o grande problema. Então, você não tem como agir. E o empresariado turístico brasileiro é muito fraco. Você não tem grandes empresários. Os grandes empresários se venderam todos, é o caso da CVC, tal. Por quê? Porque eles têm que investir com capital estrangeiro, porque o capital daqui não dá para alavancar. Então, o problema que eu vejo mais no turismo é isso. É que primeiro não há uma continuidade. Nós tivemos 3 programas importantes no Brasil. O João Dória fez o Passaporte Brasil, que trouxe muito turista, depois que ele saiu, acabou. O Caíto fez a municipalização do turismo, que é regionalizando o turismo, descobrindo locais, descobrindo atrações que poderiam servir como chamativo para o turismo, mas ele terminou, mas está engavetado, não se faz. E depois o Maris Guias fez o Aquarela, muito bom, contratou aquele Guias da Espanha, que fez um trabalho extraordinário, mas saiu do governo, acabou, ficou trancado, ninguém usou, e não tem verba para promoção. Como é que você vai fazer? Um vídeo custou 7 milhões, custou orçamento. Você citou aí a questão da gestão pública dos órgãos. Uma das coisas que eu achei interessante é do histórico que você fala, por exemplo, lá desde a criação da Embratur em 66, né? Você faz esse relato aí. Porque, na verdade, o turismo no Brasil foi despertado em 1930. De lá para cá não tinha número, não tinha nada, era só carnaval, Rio de Janeiro e tal. Você não tinha, inclusive, uma contabilidade turística. O Castelo Branco criou a Embratur em função da ONU ter criado a Organização Mundial do Turismo. Então foi em 1966. Mas a primeira contabilidade do turismo, ela surgiu em 1970. Nós recebemos 250 mil turistas. Era só isso. Depois que esse programa que veio no governo Sarney, que melhorou, que o Dória despertou realmente essa visão Brasil, que a gente pessoalmente dava grandes entrevistas e tal. Hoje nenhum presidente de Embratur consegue uma entrevista em nível nacional. Quando eu fui com o João Dória para a Espanha, por exemplo, tinha 50 jornalistas lá de jornais diferentes. Por quê? Porque o Pelé era o embaixador do Brasil. O Pelé era o embaixador do turismo. Então a pessoa não iam para ver o Pelé, mas na beira o turismo caía no barranco. Então falou, não tem mais ninguém importante. Não temos assim uma estrela que possa mostrar o Brasil como um país interessante. Esse é um grande problema de difícil solução. Agora, assim, eu vi aqui no livro, você conta histórico, eu queria te fazer uma pergunta, não sei se... Eu já vi, assim, 3 versões, vamos dizer assim, da criação da Embratur. Tudo bem, né? A primeira é o seguinte, não vou lembrar aqui as fontes, né? A primeira... Não, a fonte não.
Não, pode falar, ué. A primeira é que se falava muito que a Copa do Mundo de 66 teve assim, uma grande demanda que foram para a Copa, porque até então a 62 foi no Chile, não vieram tanta imprensa internacional. Aí 66 é na Inglaterra, TV a cores e teve muitos jornalistas. E disse que a Copa foi assim, em termos organizacionais, um fracasso, né? Foi. E que isso teria sido um dos motivos de se criar a Embratur, porque como aquilo lá foi um fracasso, tal, veio muita notícia negativa para cá. Que o turismo... é o que eu disse. Isso realmente é fato? Ou é fato. Outros falam, até tem um pesquisador de turismo que fala que a Embratur foi criado para melhorar a imagem do governo militar. Exatamente. O professor João dos Santos Filho que fala muito isso, né? Foi o Castelo Branco que criou. E criou em função disso. Como a ONU tinha criado a OMT, seria interessante nós cairmos naquela mesma malha. Você cair ali e o Brasil ser conhecido por organizar o turismo. Não era organizado o turismo no Brasil. O turismo no Brasil era muito fraco. Você vê, em 70, nós recebíamos 200 e poucos. Nós conseguimos levar isso para 6 milhões e não passamos disso. Nós recebemos 2% do turismo internacional. Nós estamos em quarto lugar na América do Sul. Nós recebemos menos turistas do que a Argentina, do que o Chile, do que a Colômbia. E, anota isso, Uruguai. Uruguai é um país tão pequeno que tem 3 milhões e 500 mil habitantes. Ele recebe 3 milhões e 500 mil turistas. Por quê? Porque tem o cassino funcionando. O cassino é uma fonte realmente de abertura. Eu estive em Singapura, por exemplo. Singapura é a idade de Brasília. É uma cidade-estado, uma cidade-país. Singapura, por exemplo, estava recebendo o mesmo tanto de turistas do Brasil. Só a cidade de Singapura recebia 6 milhões de turistas. Ela abriu o cassino, passou para 18 milhões de turistas. Então é o seguinte, e aqui fica o pessoal agarrado esse negócio de religião, essas besteiras, falando que o cassinos prostitui. Onde é que tem prostituição? Tem cassino? No Paraguai, no Uruguai não tem, no lugar nenhum, em Singapura. Na verdade, dá emprego, entra renda e faz. Nós estamos com esse projeto aqui, é aprovado, de repente chega a bancada evangélica, não pode, chega a bancada católica, não pode. Então o que nós fazemos? Esse pessoal da direita radical é muito difícil, eles não aceitam mudanças. E não muda a questão também do conceito. Isso é muito ruim. Então, ou você faz um turismo profissional ou não se faz. Nós até hoje não profissionalizamos o nosso turismo. Agora, assim, ainda voltando aí para a questão da Embratur, né, que teve essas mudanças de nome, de empresa, depois foi para o Instituto, você relata tudo aqui na promoção, né? E já mudou 4 vezes de nome. Demorou muito, assim, para se criar, para ter o Ministério do Turismo no Brasil, ou não? Você acha que a Embratur cumpriu o papel? Assim? Não, a Embratur cumpriu melhor o papel do que o Ministério. Quando era só a Embratur, havia uma dinâmica maior, porque eram profissionais, como o caso teve, eu cito 2, porque são os 2 que mais eu tive proximidade, os 2 que mais fizeram coisas palpáveis, que foi o João Dória e o Caíto. Foram os 2 em épocas diferentes, um no governo Sarney, na Nova República, e o outro no governo Fernando Henrique Cardoso. Então eles fizeram assim, programas interessantes. Eram profissionais do mercado. Eram pessoas com visão de mercado. Hoje não. Os ministros são todos políticos fracassados. O cara perde a eleição, vai para a Embratur. Outro perdeu a eleição, vai para o Ministério do Turismo. O que Feixos entende de turismo? Ele é um cara do pessoal lá do Rio de Janeiro. Ele não é o presidente da Embratur. Por que esse presidente da Embratur atual está lá? Porque foi deputado e perdeu. Então você não tem, assim, uma seriedade na gestão do turismo brasileiro. Nós temos todo um potencial, mas nos falta o quê? A gestão. Nos falta o quê? A compreensão, o entendimento de que o turismo é uma alavanca de desenvolvimento, como fez em Portugal. Isso desde o começo, né? Desde a origem, né? Porque desde a origem. O primeiro presidente da Embratur era um ex-combatente da Segunda Guerra. Pois exatamente. O nome é José Xavier.
Foi em 1930, que foi da Embratur esse. 66. Ele ganhou a medalha de promoção e ganhou logo. Então, você tem que trabalhar, não, vem aqui, vem fazer tudo. Então, por isso é que o negócio não funciona na linha, porque realmente não há um interesse assim, governamental sobre o desenvolvimento do turismo como fonte de renda, como fonte de atrair royalties. Então, o problema é o seguinte: nós ficamos parados, todo mundo em nossa volta crescendo, e nós aqui, sabe, nós somos o 47º país mundial de interesse de visitação. O maior atrativo turístico hoje é de São Paulo, que é o turismo de negócio, é o turismo de eventos. Então, esse é o problema. E os eventos, nós chegamos em primeiro lugar, nós estamos em 7º. Quer dizer, que falta um trabalho assim, profissional com mais arrobo, né? Agora, mudando para o Ministério do Turismo, outra curiosidade que você cita aqui é o fato inusitado da própria criação do Ministério do Turismo, né, que você coloca aqui, que nasceu da mais absoluta informalidade numa mesa de bar. Como que é isso? De bêbados. Não, porque é o seguinte, aqui em Brasília tinha um restaurante chamado, deixa eu ver se eu lembro o nome. Piantela. O Piantela era o seguinte, aí o Ulisses Guimarães, todos os políticos importantes iam para lá. E o dono lá, claro, o hotel é seu turismo, né? Claro, o hotel é uma ramificação do turismo. E o presidente do sindicato estava lá, e o Lula tomando uma cachaça com eles lá, e o Marco Aurélio falou: presidente, o turismo é muito importante, por que o senhor não cria o Ministério do Turismo? Ele falou, chamou o Zé de Seu, falou: aí Zé, Ministério para o PTB, que é o Maris Guia do PTB. Então, criou a Embratur para dar de presente a um cara que foi excelente, por sinal, foi o Maris Guia, né? Então, isso é verdade, isso não é folclore, não, hein? Não, mas aí tem. Quem esteve presente na reunião que me disse, era o presidente do Sindicato do Turismo aqui, o Fontenelle. Então, aí tem uma história, né? Porque nossas andanças aí por Brasília, na nossa CN Tour, né? E uma vez eu ouvi do próprio presidente Lula na época aí falando o seguinte: que ele, na época da campanha que ele andou pelo Brasil inteiro, ele decidiu, foi uma decisão pessoal dele, criar 2 ministérios. E um seria o da pesca, porque ele viu que a pesca do mar marítimo aí não tinha, ainda era inexistente, e o outro foi do turismo. Isso foi da boca dele, né? Mas a realidade é outra. Isso é narrativa, né? Na verdade, a narrativa é uma coisa, a verdade é outra, né? Ele criou, tá todo mundo bêbado. Vamos criar, tá faltando o Ministério para o fulano, então vamos dar. E aí nasceu, sem nenhum planejamento, sem nenhum orçamento digno para o Ministério funcionar, e até hoje continua a mesma coisa, é o menor de todos os orçamentos, ainda fazem contingenciamentos e cada vez que tem que cortar dinheiro. Não tem nada para promoção. Na verdade, não paga nem viagem. Então, aí aqui você relata, coloca aí todo o histórico, todos os presidentes da Embratur, ministro do Turismo, mesmo quando o ministro era em outros ministérios, né? Agora, dos programas, você citou 3 aí, né? O Passaporte Brasil, falou do PNMT e também do Aquarela, né? Desses aí mais relevantes, assim, que a gente tem hoje continuidade, apesar que a marca Brasil voltou agora, essa sequência aí, PNMT e regionalização, você acha que isso foi essencial? Olha, eu acho que você tem que regionalizar, mas de forma mais objetiva, mas você não pode fazer, porque não é você chamar para um município, você tem que eleger regiões. Então você pega diversos municípios numa região só, porque o turismo você faz no município. Você não vai eu não vou para o Rio de Janeiro, para os Estados Unidos, eu vou para Nova York, eu vou para Miami. Então você tem que ir para um destino que é em um município. E esse município, ele tem que estar agregado a uma série de valores outros que enriqueçam a viagem da pessoa.
No caso, por exemplo, lá de Gramado, por exemplo, aquela região periférica toda se beneficiou. Nova Trader, aquele negócio do ali perto, por quê? Porque expandiu e as pessoas não vão ficar dentro de uma cidade pequena, ele vai conhecer uma região que é muito rica em tudo. Serras Gaúchas lá, né? A Serra Gaúcha, realmente, por si, ela é uma grande atração. Mas esse aí é isso aí que você leu mesmo, e esse negócio do Lula, por exemplo, é verdade. Você fala também lá que a gente vende, como é que você coloca ali? Deixa eu ver, a pobreza e violência como atrativo, né? Como assim? No Rio de Janeiro, inclusive, tem agência de turismo que levam você nas favelas para conhecer o crime. Então, ela te aluga fuzis para você tirar foto. Então, isso, assim, a apologia do crime é muito maior. E o cara vem, por exemplo, quando chega uma grande autoridade do Brasil, um príncipe, uma rainha, um grande chefe de Estado, ele não vai conhecer o Cristo Redentor, ele vai conhecer a favela. O primeiro caminho é a favela. Isso é mostrar nossa miséria, nossa pobreza, tantos lugares bonitos e ricos, mas nós somos tidos como uma espécie de uma sucursal da África. É isso que eles entendem, eles querem ajudar, dar dinheiro para as favelas e tal. E isso aí não é turismo. Então eu sou contra isso e realmente é uma realidade, viu? Não é conversa, não. Para a gente finalizar o livro que está aqui, né? Vou colocar aí para o pessoal dar uma olhada. Você fala também no final que, por exemplo, a gente precisa eleger ícones do turismo. O que se refere exatamente? O que seria eleger esses ícones? Quais seriam? Não, nós só não temos um deputado do turismo. Você, na sua Câmara de Vereadores, não deve ter um cara do turismo. E o Mato Grosso do Sul é um estado importante. O seu bonito, lá é bonito de verdade. Mas você não tem um parlamentar ou um ministro que seja uma pessoa da área. São ícones do turismo que não existem. E os ícones que eu digo não são apenas os políticos. Cada país tem um ícone. Brasília tem vários. Brasília é capital, tem vários. São Paulo é a capital econômica, indiscutível. E Rio de Janeiro, a porta de entrada, que são os 3 ícones. E quem mais recebe turista no Brasil é Foz do Iguaçu. São os ícones. Mas devemos eleger outros. Potencializar outras portas de entrada, né? Pois é. Mas é isso aí, Noni. Tá bom. Eu queria agradecer, bater esse papo contigo aqui. Agradecer poder falar do livro. Nós vamos colocar o link aí do pessoal para conhecer o livro. E muito obrigado por participar aqui. Eu que agradeço, rapaz, pela lembrança. Ok, nos vemos aí nas andanças do turismo. Eu vou lançar outro livro lá em Gramado agora, em novembro. Você vai lá, não? O evento Festival lá? de Turismo. Não, eu estou lançando um outro livro. Eu lancei 5 livros nos últimos 5 anos. De Brasil, uma série deles. Agora eu estou lançando outro, é assim, Venturas e Desventuras de uma Vida Profissional. É uma espécie de biografia profissional. Tal. Eu estive com rainha, eu estive com presidentes internacionais em audiências próprias, entende? Então são coisas que você conta, assim, que aconteceram interessantes. Então estou lançando lá esse livro, a convite, que esse aí, que você está com ele em mãos, eu lancei em Gramado também, lancei na Bienal de São Paulo, em Goiânia, em Brasília. E eu estou fazendo esses lançamentos. Que bom. Só mandar o convite e iremos lá. Tá legal. Obrigado, tá? Obrigado você. Tudo de bom. Grande abraço. Sucesso sempre.